Pronto? Juscelene Garcia, diretora da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. Diretora, Campina Grande vive uma fase de transição, dos 150 anos já vividos, quando em outras épocas foi polo comercial, para os 150 anos que virão, e agora ela se mostra como uma cidade high-tech, de tecnologia. A gente quer saber como é que está a formação desses profissionais e quais os desafios que a cidade vê de agora em diante para se consolidar de fato como uma cidade de tecnologia e de formação de profissionais. Campina Grande, como uma cidade do interior do Nordeste, porte médio, né, ela teve, ao longo do seu desenvolvimento e sua trajetória, digamos, um diferencial histórico importante, né, que faz com que a gente viva, de fato, hoje uma transição importante naquilo que é reavaliar, né, o desenvolvimento da cidade numa direção que seja mais tecnologicamente inserida no contexto da economia nacional e também da economia global. Para isso, foi necessário que algumas atividades e algumas iniciativas fossem desenvolvidas ao longo desses anos. A primeira delas, que foi fundamental no século XX, foi exatamente a institucionalização de polos acadêmicos de formação de mão de obra fortemente qualificada aqui na cidade. Nós temos um complexo acadêmico fantástico, são 17 instituições de ensino superior, entre públicas e privadas, que compreende aí em torno de mais de 50 mil alunos matriculados em cursos de graduação. Isso é um percentual fortíssimo da população de 400 mil habitantes da cidade, né? Então isso é um ponto importante. Essa formação de mão de obra qualificada, claro, no primeiro momento, ensejou um primeiro desafio, que era como ampliar a fixação dessa mão de obra na cidade. No primeiro momento, essa fixação, claro, se deu na direção dos empreendimentos que já existiam aqui na cidade, de setores mais tradicionais, na direção em que esses setores, uma vez incorporando essa mão de obra qualificada, engenheiros, tecnólogos e outras áreas sociais e obviamente também na área de saúde, pudessem se inserir dentro desses empreendimentos, colocando aí novos desafios para que esses empreendimentos possam se inserir de forma mais competitiva, globalmente falando. Mas isso não é suficiente. É fundamental que as novas carreiras e as novas áreas de desenvolvimento atraiam para cá grandes empresas que possam ser, elas sim, novos empreendimentos, digamos assim, fortemente concentradores de contratação dessa mão de obra qualificada. Esses novos empreendimentos estão surgindo, por isso que a gente está numa fase de transição. Nós não temos ainda um polo industrial de fronteira tecnológica de vanguarda instalado na nossa cidade. Nós estamos numa fase de atração desses empreendimentos, né? Nós temos sim laboratórios de P&D, mais de 80 laboratórios de P&D bem conceituados nacionalmente e internacionalmente, que já são contratados por essas grandes empresas e que desenvolvem produtos, inclusive, que a gente nem sabe. Na medida que um campinense utiliza um smartphone ou um tablet, muitas vezes ele baixa um aplicativo e ele nem sabe que parte do desenvolvimento daquele aplicativo foi desenvolvido por grupos aqui em Campina Grande, né? Uma outra coisa importante a dizer é que essa mão de obra qualificada, que já está, parte dela ficando aqui, a partir dessas estruturas de laboratórios de P&D, empresas que estão começando a chegar, é importante dizer que o Centro de Inovação e Tecnologia Thelma Araújo, como expansão do Polo Tecnológico de Bodocongó, é fundamental para que essas empresas lá se instalem, né? É fundamental dizer que iniciativas como o Aloysio Campos, naquilo que é a versão da Tecnópolis, que está sendo instalada lá dentro, também será um espaço importante de instalação dessas empresas, mas é importante dizer que os desafios permanecem, né? Então nós temos aí, nas próximas 2, 3 décadas, o desafio de cada vez mais impactar localmente com esses produtos tecnológicos que são desenvolvidos. A UEPB, por exemplo, tem um laboratório de tecnologia estratégica da saúde, que é o NUTS, que já desenvolve, a partir de tecnologias na área de prototipação 3D, uma importante contribuição, por exemplo, para o nosso hospital de trauma, naquilo que é a intervenção mais objetiva e segura de procedimentos de traumas cranianos, por exemplo, que é uma realidade muito comum na nossa região. Isso já é feito com tecnologia desenvolvida em Campina Grande, dentro do NUTS. Uma grande empresa de produção de equipamento médico hospitalar que vai atender o SUS está para se instalar também lá no Polo Tecnológico de Bodocongó, né? Isso é fundamental. Então, por que a gente está vivendo uma transição? Porque nós já formamos mão de obra qualificada, nós já conseguimos manter uma parte dessa mão de obra qualificada aqui, mas ainda precisamos atrair cada vez mais empresas de médio e grande porte que possam contribuir para o desenvolvimento da nossa economia
e também deixar mais transparente e direto a chegada dessas soluções tecnológicas para a nossa própria população. E é fundamental dizer que aí não está só o privado, também o público, né? Os serviços prestados à cidadania, seja na área de saúde, como já citei, seja na área de segurança pública, seja na área da educação, entre outras, é fundamental que esses setores também passem a conviver mais diretamente com essas tecnologias de novas fronteiras que são desenvolvidas em Campina Grande. Campina Grande é uma cidade que realmente já é grande, sempre deu mostras do seu pioneirismo, né? Então, se consolidar como uma cidade de alta tecnologia nessas próximas décadas vai fazer que esse mercado se expanda de fato e isso vai melhorar a qualidade de vida do campinense? É importante dizer que o mercado campinense, ele nunca será, digamos assim, as fronteiras de metas dessas grandes empresas, né? O mercado campinense, ele por si só tem suas limitações, mas certamente essas empresas aqui se instalando, elas poderão desenvolver produtos que terão fronteiras nacionais e internacionais e certamente impactarão localmente. Campina Grande passa a ser, de fato, uma cidade como já foi no passado histórico, que foi um hub de concentração, de comunicação para onde, né, os grandes comerciantes vinham, né, se comunicavam. A primeira bolsa de mercadoria da região foi criada aqui. É fundamental dizer que Campina passa, digamos assim, continua com o mesmo papel, mas só que olhando para novos desafios. E esses novos desafios, inclusive, passam por uma alta conectividade das nossas instituições e dos nossos profissionais bem qualificados com o mundo, com o mercado global. Essa comunicação ela tem que se dar a cada dia de forma mais intensa, não é? E aí a articulação local, os nossos arranjos produtivos, eles têm que amadurecer e crescer com essas nossas novas perspectivas. Diretora, como é que o Parque Tecnológico está engajado nesse contexto? Olha, a Fundação Parque Tecnológico, que tem um pouco mais de 3 décadas em operação, né, é uma instituição relativamente recente dentro do ciclo de desenvolvimento econômico e social da cidade, mas é uma instituição que vem junto com seus parceiros, as universidades, os governos estadual, municipal, as agências de fomento, o SEBRAE, né, que é uma agência importante no nosso estado, vem buscando exatamente estabelecer estes cenários novos, né? De que forma essas empresas novas que chegam e se instalam aqui podem contribuir com novos desafios para o desenvolvimento da cidade. Eu citei o caso do Núcleo de Tecnologia Estratégica da Saúde. Nós temos aqui um laboratório de certificação de biomateriais na UFCG, que é um dos poucos laboratórios que faz a certificação de biomateriais, próteses de silicone e próteses dura, que são implantadas em vários cidadãos brasileiros. É claro que isso tem um impacto local? Tem, e tem um impacto nacional forte e importante, né? Os nossos desenvolvimentos, os nossos anseios, eles cada vez mais assumem, digamos assim, dentro do espírito, né, da cidade e da região, um desafio de buscar, né, não só um ambiente de convivência e de existência, né, do ponto de vista de viver aqui na cidade agradável, mas também conectado com o que está acontecendo no resto do mundo. Isso que eu acho que é o desafio que a Fundação Parque Tecnológico tem quando apoia empresas desenvolvendo, por exemplo, carros híbridos, né, que são carros baseados em motores elétricos ou flex, que vão ser importantes para resolver problemas como a questão da mobilidade urbana em grandes centros. Certamente que um carro desse ele vai talvez ser mais inicialmente utilizado num grande centro do país, na região sul e sudeste, e depois aqui. Mas é importante dizer que tem um DNA com raiz em Campina Grande, né? Então a gente continua sendo, digamos assim, uma cidade que, apesar de pequena, tem desafios ousados e sonhos de cada vez mais ser vanguardista em determinadas áreas.